Porque nessa noite tão especial de gostinho já de fim de cerco de Jericó, Deus nos mandou uma família muito especial para nos ensinar muita coisa aqui essa noite. Eu gostaria de chamar aqui à frente um outro microfone para a Sidneia, por favor. A esposa Cristiane, os filhos Gabriele, quase que eu falei a idade da Gabriele. Nessa idade, ela já não gosta que fala mais a idade. João Miguel e a Giovana. Estão todos aí? Que benção. A Dona Maria Aparecida está aqui também ou não, Cristiane? Está também? Vocês olham para o semblante dessa família, e é isso que me impactou. Por isso que eu pedi para que eles viessem aqui à frente. E é complexo, né, Sidneia? É, bastante complexo. Boa noite. Esse é um testemunho que chegou para nós e a gente não podia deixar de compartilhar com vocês, de apresentar para vocês, porque é uma história impactante. Vocês olham para essa família e é difícil entender, olhando para eles, que eles estão assim, tendo passado por isso aqui, há 15 dias. Projeta aquelas fotos para nós, Kevin. Há 15 dias atrás, Ednei Marcelo, é isso? O Ednei Marcelo, que é esposo da Cristiane, pai da Gabriele, do João Miguel, da Giovana, filho da Dona Maria Aparecida. Imagina o coração da senhora, Dona Maria Aparecida. Há 15 dias atrás, ele sofreu aquele acidente. Pode apagar as luzes? Isso. Pode ir mudando as fotos. Conta para nós um pouquinho da história. Eu conversei com a família, né? Eles vieram ontem procurar a gente e aí eles estavam contando como que foi o acidente. Foi uma falha mecânica no caminhão. O Ednei estava vindo para casa de Londrina, isso, né? Perto de Mandaguari, ele sofreu um acidente. Aconteceu uma falha mecânica e sozinho o caminhão tombou na pista e ficou nesse estado. E assim, é difícil até da gente acreditar, né, que com tudo isso que aconteceu, foi no dia 16 de janeiro, era tarde. 15 dias atrás. Sim, era o fim de tarde, ele estava voltando para casa, depois de uma viagem, ele vinha para casa, rever a família, reencontrar a família, e no caminho, já perto, né, ali em Mandaguari, chegando em casa, ele sofreu o acidente. E assim, quem olha, né, vê eles aqui. E a gente quis muito contar esse testemunho, porque quando a gente pensa assim, acontece alguma coisa na minha vida, né, eu não vou na igreja, a gente se revolta com Deus, né? E eles estão aqui, ó. Eles estão aqui para dizer para Deus que eles são mais fortes do que tudo, né? Eles vêm mesmo, eles são da nossa comunidade, moram aqui na nossa paróquia, e eles fizeram questão de vir aqui e de contar que Deus é maior do que tudo. E nós entendemos, quando eles conversaram comigo, eu entendi que o exemplo deles, o testemunho de vida deles era para nós. Porque aí eu pergunto para vocês, é preciso perder um pai num acidente para perceber a presença de Cristo que eu sempre tive dentro de casa e não dei valor? É preciso perder um marido
como essas viúvas que estavam aqui, para perceber a falta que faz. A possibilidade que eu tinha de dizer, eu te amo toda noite, e ouvir, eu também te amo. Mas a gente não dizia, a gente só brigava, perdia tempo, brigando, discutindo. É preciso deixar de ter um pai em casa, você, filho adolescente, para perceber quanto tempo você perdeu xingando, maltratando e infelizmente até alguns filhos batendo nos próprios pais. Porque hoje a palavra de Deus nos coloca um convite. Nessa apresentação do menino Jesus no templo, voltarmos ao primeiro amor. Porque é isso o que Ana e Simeão tiveram a oportunidade. Eles tiveram a oportunidade de ver Jesus com os próprios olhos. Eles tiveram a oportunidade de contemplar. Eles tiveram a vontade de se encontrar. E esse amor, essa emoção que nós vemos nessa cena, narrada pelo Evangelho, é a cena do encontro com Jesus. Sabe qual é o convite da liturgia de hoje? Perceber a presença de Jesus sempre ao nosso lado. E a gente deixa passar despercebido. A gente não dá valor. A gente precisa perder para perceber Jesus ali. Um Deus que se apresenta a nós, bate no seu peito e fala assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Pode ser melhor isso: eu sou o templo do Espírito Santo. Hoje, Jesus é apresentado a você de novo. E como é que você vai levar esse Jesus para a tua vida? Como você tinha levado até aqui? Como você tinha levado a tua família até aqui? A tua saúde até aqui? O relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, com os teus avós até aqui? Ou dá para ser melhor? Obrigado por nos emprestar o testemunho da família de vocês essa noite. Por nos dar uma nova chance de nos encontrarmos com Jesus de novo. Você está com a tua família aí ou não? Se tem alguém da tua família, segura na mão dessa pessoa. Não espere um acidente de trânsito se estabelecer na tua vida para você sentir falta dessa mão que está aí. Dê valor à mão de Jesus que segura tuas mãos agora, na pessoa da tua esposa, na pessoa do teu marido, na pessoa dos teus filhos. Eu não acredito, eu estou vendo gente sem dar a mão para ninguém. Todos nós somos uma família. Segura na mão dessa pessoa. Nós estamos no 6º dia do cerco de Jericó. O que o padre perguntou? Você que está com a sua família aí, segura na mão da sua família. Valeu o que Deus hoje veio nos alertar? Dá tempo ou não dá? Dá tempo ou não dá? Dá tempo para mudar o nosso comportamento dentro de casa ou não dá? Dá tempo de sermos melhores cristãos ou não dá? Dá tempo para acolher Jesus, olhar para Jesus, amar Jesus e se emocionar nesse encontro, como Ana e Simeão se emocionaram, sim ou não? Então fica de pé e bate palma para o Ednei que vai entrar aqui agora, porque ele está vivo e ele é um milagre. Ele saiu vivo daquelas condições que vocês viram naquele telão, para dar uma nova chance para a sua família e para cada um de nós. E ele está aqui hoje, nesse cerco de Jericó, para agradecer a nova chance que ele e todos nós estamos recebendo. Vem aqui à frente, Ednei, que a tua família quer te dar um abraço. Ele está vindo lá do corredor, lá de trás. Pode vir, segura as palmas. Deixa o Ednei passar, não vou abraçar ele agora não, deixa para depois.
Faz mais barulho pro Ednei, minha gente. Olha o papai chegando. Olha o filhão chegando. Olha o maridão voltando. Corre para os braços da tua família, Ednei. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Faz mais barulho para Jesus. Estou aqui. Aquilo que parecia impossível. O seu pai está vivo? Dá tempo. A sua mãe, o seu marido, o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, dá tempo. Dá tempo. Olha o alerta que Deus veio dar para nós hoje, essa noite. A única coisa que aconteceu com o Ednei, também para ele não sair intacto, né? Para servir para você também, né, Ednei? De alguma lição? Foi o quê? Um deslocamento, uma luxação da clavícula? Quebrou a clavícula. E uns pontinhos chiques na orelha. Olha lá, ó. Ó, ele que está falando. É por causa do puxão de orelha que Deus deu nele. Faz barulho para essa família, porque ela representa a nossa aqui essa noite. Eu só tenho a agradecer a presença de cada um e por eu estar aqui hoje fazendo parte desse cerco de Jericó. Isso está sendo muito importante na minha vida, por esse milagre que Deus fez, está fazendo com todos de estar aqui hoje. E aquele que nos sustenta é maior que aquele que nos tenta derrubar. E isso para mim foi um milagre em vida, porque eu sei que as minhas próprias pernas e não sei o que dizer. E apesar de tudo, quando eu cheguei no hospital, que eu falei pro médico que eu estava sem o cinto de segurança, ele falou: menino, não sei o que te falar, mas enfim, você está bem. Só para concluir a história do Ednei, o que ele me contou ontem, é que ele disse assim para mim: eu sempre fui um homem de fé, sempre acreditei muito em Deus, e acreditei em destino, mas não acreditava em milagres. E hoje ele tem consciência de que ele é o próprio milagre. O cerco de Jericó precisa proporcionar aos nossos corações o mesmo que o encontro com Jesus proporcionou ao coração de Simeão e Ana. Vocês estão preparados? Então senta mais um pouquinho e prepara o teu coração para aquilo que você vai ouvir agora. Cosme, meu irmão, vem aqui falar um pouquinho da tua história para nós. O tempo que o Espírito Santo quiser. Partilha conosco do teu testemunho de vida. Peguei o microfone do padre, ô glória. Gente, é rapidinho. Amanhã a gente continua a conversar mais um pouco. Eu fui convidado lá do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, tá? Da Gema, nascido bem e mal criado na cidade do Rio de Janeiro. Então fui convidado pelo padre, pela paróquia, a fechar o cerco de Jericó de vocês. O padre pensou em fazer uma grande festa,
para a gente celebrar os milagres de Deus no cerco de Jericó. Então ele me convidou para amanhã, sábado, né, padre? À noite, fazer um grande show de evangelização. Eu sou um cantor católico, eu tenho 35 anos de caminhada, eu tenho 350 músicas, algumas conhecidas e a maioria não conhecida. Eu sou da missão Restaurando Vidas do Rio de Janeiro. A gente trabalha nas favelas do Rio, tirando o jovem do tráfico, com um retiro chamado Reno Jovem e junto com a comunidade Maranatá. Já conseguimos tirar mais de 50 falcões do tráfico, que são comandantes, e mais de 5.000 jovens envolvidos no tráfico de drogas, com a minha história. Que eu vou contar só um pedacinho para você, para te animar aí no show amanhã. Amém? Amém? Então, eu nasci no Rio de Janeiro e sou um daqueles que ajudaram a fundar aquele tal de Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Fui um dos grandes, não o maior, mas um dos maiores traficantes de drogas do Rio de Janeiro. Vivi 9 anos da minha vida no tráfico de drogas. Era conhecido como Caveirinha de Cordovil. Todo traficante, ele ganha um apelido no tráfico. O que é que vai ser? É a marca daquele traficante. Por exemplo, Elias, maluco. João, gordo. Fernandinho, beira-mar. Eu era o Caveirinha, porque eu era muito, muito, muito magro e ainda sou hoje. Ganhava 30 mil por semana vendendo drogas, cocaína, heroína, maconha e LSD. Tinha carro, 8 carros. Tinha moto. Andava com 5 seguranças na favela, armado de escopeta, pistola. Comandei 3 favelas. Todo traficante comanda favelas. Eu comandei Parada de Lucas, Vigário Geral e Divinéia. E ajudava na Cidade Alta. Essa Vigário Geral onde teve uma chacina no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho nasce lá pelos anos 60, num bandido chamado Professor, que foi preso no presídio da Ilha Grande. E lá ele conheceu alguns presos políticos que lutavam contra a ditadura militar. E esses presos políticos eram comunistas, por isso a cor deles era vermelha. E aí chamaram o Professor e Cara de Cavalo, que eram os 2 maiores bandidos do Rio de Janeiro, para formar um comando para lutar contra o exército, para lutar contra a ditadura e ser comunista. E aí fundaram o Comando Vermelho. Só que quando o professor saiu, que ele era do Morro do Juramento, e recebeu armas daqueles políticos que trouxeram lá da Colômbia, né? Porque nasceu as Farc na Colômbia, que lutava contra o governo da Colômbia, e é onde surgiu a cocaína. E aí chegou a cocaína no Rio de Janeiro e começaram a vender na favela. Aquele bandido professor pensou: para que eu vou lutar contra o governo, contra o exército? Eu vou ficar com essa droga para mim. Expulsaram os comunistas, expulsaram os políticos, e aí ficaram com o Comando Vermelho. E o Comando Vermelho juntou vários bandidos do Rio de Janeiro: Meio Quilo, Vagabal, Professor, Escadinha, Pigmeu. Você pode pesquisar lá na internet. E lá na Cidade Alta eles buscaram um bandido chamado Caveirinha, que era eu. Eu era a cara mais feia do tráfico do Rio de Janeiro. Quando alguém tinha que sofrer, ser torturado, morrer, apanhar ou ser expulso, ou ir para o julgamento do tráfico, é para mim que traziam. E eu não tinha pena de ninguém. Me dá um Ré maior, por favor. Ré com 7ª. E ainda se vier o quê? Se a cruz pesada for o quê? O mundo pode até fazer o que, meu amado? Fazer você chorar. Mas Deus o quê? Você pode cantar isso rapidinho, ministrando na vida do irmão? Canta para ele. E ainda se vier o que, meu amado? Você pode estar vivendo uma noite traiçoeira.
A tua cruz pode estar muito pesada. Agora olha para mim. O mundo pode até fazer o que, meu amado? Fazer você chorar. Mas Deus... Vamos lá, tenho 10 minutinhos. Vou correr aqui, tá bom, gente? Minha mãe morava numa cidade chamada Porto Novo do Cunha. Plantava batata em Picouve. Essa cidade era em Minas Gerais. Morava com minha avó, meu avô e 3 irmãos. Um dia chegou a televisão. Olha para cá, irmão, rapidinho. O meu tempo é curto, né? Aí ela viu na televisão a Globo. Você sabe a Globo, onde tem essas novelas Globo? Aí minha mãe viu aquela novela. Era Os Irmãos Coronage. Era a novela que estava passando na época. Sabe lá, pelos anos 60, 70. A pessoa da minha idade, eu tenho 64 anos. Sabe, né? Irmão Coronage. A música era Irmãos, é preciso corognagem. Lembra dessa música? E aí havia 2 atores lá, o Tarcísio Bega e agora Mecnese. Eram 2 atores mais bonitos daquela época. E aí minha mãe viu a novela e pensou, eu quero ser atriz, 14 anos de idade. Correu para casa e falou, mãe, eu quero ser atriz. A minha avó disse, você tá louca? Como é que você vai ser atriz? Mal você tem a 4ª série de idade. Aí minha mãe, jovem, né, falou, mãe, mas eu quero. Aí foi lá, chamou os 2 irmãos, Bino e Francisco, e falou, vamos fugir, vamos para o Rio de Janeiro para ser ator. Eles moravam em Minas, Porto Novo do Cunha. Os 2 irmãos, bobão, aceitaram. Um de 17 e outro de 18. Vamos sim, o jovem é ousado. Minha mãe fugiu de casa para ir para o Rio de Janeiro, atrás de emprego, casa e ser atriz de novela. Faz assim, Não, mas tem que abrir o olho e fazer bem bonito. E aí, ela de noite roubou o dinheiro da minha avó. A minha avó tinha vendido na feira bertalha, couve, banana que eles plantavam. Ela roubou o dinheiro e fugiu. Entraram no ônibus escondido. Quando eles desceram na rodoviária do Rio de Janeiro, não sei se você já foi lá, tem um viaduto na frente. E eles, com aquela tocha de roupa, os colchonetes que eles levaram, a roupa de cama, passaram meia hora, porque eles são meio jeca, né? Eles são assim que nem quem nasce em Sarandi é meio jeca. Não é não, gente? Brincadeira! Aí eles desceram e ficaram meia hora olhando os ônibus no viaduto, fazendo assim. Faça comigo, galera, para o Padre Beto dizer que foi uma bênção e arrebentou. Faça comigo. Passaram meia hora fazendo assim. Faz, galera. E foram procurar emprego. Gente, não tem emprego para quem nasce no Rio de Janeiro. Imagina 3 jovens chegarem no Rio de Janeiro atrás de emprego. Foram dormir no hotel, pagaram. O nome do hotel era Curtiço, na Praça Tiradentes. De dia procuraram emprego, não conseguiram. Dormiram no hotel, o dinheiro acabou. Aí minha mãe chegou pro dono do hotel, minha mãe era muito esperta, né, 14 anos, e falou, aí, seu dono de hotel, a gente pode dormir aqui enquanto a gente consegue emprego? Minha mãe que falava assim, tá, gente, não sou eu não. Aí deixa de dormir no hotel. Aí o dono do hotel disse, claro, vem cá, vou levar vocês pro melhor quarto. Pega o colchonete, pega a roupa de cama, pega tudo. Leva na porta do hotel que eu vou botar vocês num quarto lindo. Aí botaram os 3 na frente assim. Aí os 3 ficaram olhando e falaram, ué, cadê o quarto? Aí veio 3 segurança e chutaram a bunda deles por trás assim, ó. Plá! Os 3 caíram no chão. Aí eles jogaram o colchonete, jogaram a roupa, jogaram a mochila. E o cara disse, aqui só dorme quem tem dinheiro. Então minha mãe passou a dormir na rua. Era o início dos moradores de rua no Rio de Janeiro. Eles foram para o cais do Porto, no Rio, botaram os colchonetes. E olha para cá, gente, os 3 dormiam, um agarrado no outro, à noite. Um ficava acordado. Por quê? Porque aquele tempo era vadiagem de dormir na rua. Então a polícia chegava, não prendia, batia nos moradores de rua e falava, sai daqui, você é vagabundo. Então quando eles ouviam uma patrulhinha assim, ó, aquele tempo era a patrulhinha, uinhom, 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 eles tinham que levantar, catar tudo, sair correndo e se esconder atrás das pilastras para não apanhar da polícia. Passaram muita fome na rua, o dinheiro acabou. Então eles iam nos bares e pediam para lavar panela.
lavar o chão, a parede, para ganhar um prato de comida. De noite eles ganhavam um prato de comida, colocavam assim, e com uma colher, cada um comia uma colher, dava para o outro, outro comia uma colher, dava para o outro, e iam dormir só com um prato de comida. Quando não conseguiam bar, eles iam no restaurante, e aquele cara no final do dia jogava fora o resto de comida no lixo. Eles catavam comida do latão de lixo para não morrer de fome e dormiam na rua. Apanharam da polícia. O jovem carioca saía da boate, bêbado. Aí viu os moradores de rua. Naquela noite minha mãe estava dormindo. O que escutava a polícia dormiu também. Os jovens saíram do carro, né, cheio de uísque. Jovem, desculpe, né, gente, pecadores. Jovens que ainda não entenderam o quanto são amados por Jesus e não foram criados para o pecado. O jovem saía bêbado, aí viu, batiam nos moradores de rua. Só que nessa noite o cara pensou, o jovem, né, junto com as meninas, aí, vamos fazer algo melhor? Tiraram o fluido de isqueiro, jogaram, tiraram o fósforo e tacaram fogo no corpo da minha mãe, dos irmãos dela. Ela acordou com o corpo pegando fogo. Queimou a mão, queimou o peito, queimou o cabelo, queimou a perna, queimou o braço. Os 2 irmãos da minha mãe apagaram o fogo com as mãos, os homens. E os jovens saíram rindo, entraram no carro e foram embora. Minha mãe foi para o hospital, botou uma pomada, uma tala, uma gaze e dormiu na rua toda queimada. Numa noite o policial veio, viu ela dormindo, pisou na queimadura dela e fez assim com o coturno, né, a bota. Até o sangue descer, minha mãe acordou gritando, ai! E o policial falou, foge, seus vagabundos. Aí eles saíram correndo, atravessaram o Flamengo, carregando a roupa, carregando o colchonete, atravessaram Copacabana e foram parar na Gávea. A Gávea é um bairro muito rico do Rio de Janeiro, onde tem um time de futebol chamado Flamengo. O símbolo desse time é um urubu. É um time horrível que tem no Rio de Janeiro. E a cor é vermelha e preta. Então ali na Gávea tem esse time e tem um jockey. E minha mãe ficou dormindo ali no jockey, tomando conta de carro. Sabe o que é tomar conta de carro? E à noite dormiam embaixo dos carros. A minha mãe no meio e o irmão em cada lado, para que não agarrassem minha mãe. Um homem que era dono de cavalo de corrida saiu, viu minha mãe lá embaixo. E os irmãos falaram, ei, sai debaixo do meu carro. Eles saíram. Aí ele perguntou, o que é que vocês estão fazendo aí? E minha mãe disse, nós não temos aonde dormir. Então ele era católico, ele falou, não tenho como levar vocês para a igreja São Paulo Apóstolo. Mas eu vou deixar vocês dormir na cocheira dos meus cavalos. Minha mãe foi com os irmãos, tiraram o feno e o cocô do cavalo e dormiram na cocheira dos cavalos. E de manhã minha mãe deu banho no cavalo de corrida. Quando aquele homem chegou e viu o cavalo de banho tomado, ele perguntou, quem lavou meus cavalos? Minha mãe disse, fui eu. Minha mãe tinha o dom de dar banho em cavalo. Todos nós temos um dom dado por Deus. O da minha mãe era dar banho em cavalo. Então ele deixou minha mãe morar no jockey e deu dinheiro a ela. Olha para cá, irmão, para dar banho em cavalo. E aí ela foi comprar um barraco no Morro do Esqueleto, que hoje é Morro do Salgueiro. Os 3 foram morar no morro. Os 2 irmãos da minha mãe trabalhando no jockey. Ela parou de trabalhar e para distrair a cabeça ela foi na escola de samba Salgueiro para sambar um pouquinho. E lá ela conheceu meu pai, Tião Canela. Era meu pai, Sebastião de Oliveira. Um homem de 2 metros. Meu pai lutava boxe e capoeira. E ele era diretor de bateria do Salgueiro. Ele ficava na frente da bateria com um apito, uma varinha e ficava pi, pi, pi. Era meu pai. Ganhou o estandarte de ouro, prêmio da TV Tupi, Record. Minha mãe viu ele, apaixonou, começou a piscar para ele assim, ó. Aí ele chamou minha mãe e falou, vem cá, gatinha, vamos comigo atrás do muro da escola de samba? Minha mãe foi. E lá meu pai tirou a virgindade da minha mãe atrás do muro da escola de samba. Por quê? Porque mulher para o meu pai era só um objeto. Porque o meu pai aprendeu sexo dentro de uma escola de samba, de um prostíbulo. E o pecado pegou o meu pai daquele jeito. Então meu pai saía com várias mulheres, com prostitutas. Aí mandou minha mãe embora. Falou, vai pro barraco que eu vou morar contigo. E foi morar com minha mãe no barraco.
porque ele morava num cortiço. Deu uma surra nos 2 irmãos da minha mãe, mandou os 2 embora, aí ficou só meu pai e minha mãe. Aí sabe outra coisa que minha mãe descobriu? Meu pai era um cachaceiro. Para sambar ele tinha que beber a maldita da cachaça. Para desfilar ele tinha que beber cachaça. Para tudo era maldita da bebida alcoólica. Ergue a sua mão direita e diga: eu renuncio na minha vida e na minha família qualquer tipo de bebida alcoólica. Eu sou o templo do Espírito Santo. E a bebida que eu preciso é a água do Espírito. Pode baixar a mão. O álcool tem destruído famílias. E aí meu pai era um cachaceiro, então não deixava minha mãe ir pro samba. Aí chegava de madrugada bêbado e falava para minha mãe: desgraçada, eu quero sexo. O que é sexo? O que é desgraçada? Sem a graça de Deus, eu quero sexo. Minha mãe dizia: tu tá bêbado. Ele já dava um soco na testa. Pá! Ela caía, desmaiava, ele abria as pernas dela e fazia sexo com minha mãe bêbado e vomitava em cima dela. O vômito entrava pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. De manhã, ela acordava, tomava um banho, ele dizia: me espera, maldita, que quando voltar eu quero mais sexo. Olha o que o pecado faz conosco quando nós não abrimos para Deus. E era assim. Aí a gente mudou de lá, foram morar na Praia do Pinto, uma favela em frente ao Flamengo, ali no muro do Flamengo. E ali foram nascendo meus irmãos: Silmara, Solimar, Selmira, Sônia, Selma, Maura, Carlinho, Ricardo, Pedro, Edson, Luiz e eu. 12 irmãos. Passa assim: ó. Mas sabe por que 12? Porque o meu pai chegava bêbado e agarrava minha mãe, ela tinha um filho. Ele agarrava de novo, ela tinha outro filho. Eu fui o filho número 7. Eu nasci dentro de um carro da polícia, porque naquela noite meu pai estava tão bêbado que não conseguiu levar minha mãe para o hospital. A bolsa estourou, vinha passando um carro da polícia. O policial me tirou de dentro da minha mãe, cortou o cordão umbilical com canivete, me enrolou num pano e entregou eu e minha mãe no Hospital Miguel Couto, a minha mãe carregando a placenta que ainda estava saindo. Eu nasci na mão de um policial. Não sei como foi que você nasceu. Eu nasci assim. Minha irmã Selma nasceu cesariana. Corta a barriga da mulher, meu pai chega bêbado e falou: eu quero sexo. A minha mãe disse: eu não posso. E ele falou: eu vou matar o bebê. Meu pai era capaz de matar um filho por causa do pecado. Por isso que nós lutamos contra o pecado. Aí minha mãe falou: não, não faça isso. Botou o bebê lá, fez sexo com meu pai, os pontos estouraram. Foi um banho de sangue sobre a cama. Ele mandou ela para o hospital, ela costurou e voltou e teve que fazer sexo com ela costurada, com um pano preso, com um pau na boca, de costa, para não estourar de novo. Esse era meu pai. O governador tirou aquela favela que era numa área nobre, deu casa para quem queria viver na Cidade de Deus. O Zé Pequeno foi para a Cidade de Deus. E o apartamento para quem queria morar na Cidade Alta, eu fui morar na Cidade Alta, um apartamento de 2 quartos. Ficou eu, meu pai e meus irmãos. As minhas 6 irmãs apanharam tanto, olha para cá, gente, que foram embora, fugiram de casa. Ficou eu e meus 6 irmãos menores. Gente, já está acabando, tá? 6 irmãos menores. Então, meu pai continuava indo para a bebida. E aí, ele estava lá no samba todo cagado. Aí minha mãe dizia: vai lá buscar teu pai. Aí eu ia lá no samba buscar meu pai. Ele estava todo cagado. Aí eu levantava meu pai e dizia: ô pai, levanta aí. Eu com 14 anos. Aí ele rindo, bêbado, esfregava o xixi, o cocô e passava na minha cara. E falava: ô filho. Aí eu vinha arrastando meu pai para casa. Chegando no apartamento, ele gritava para minha mãe: vai pro quarto. Aí minha mãe tudo corria. A gente tinha um quarto que dormia eu e meus 6 irmãos, né? Era uma cama em cima, um beliche, uma cama embaixo, e eu dormia no chão. Então meu pai entrava comigo e falava para meus irmãos: vai pro quarto. Aí os 6 iam pro quarto. Eu dormia no chão, tá, gente? Era calor e frio no Rio de Janeiro, eu dormia no chão. Eu só tinha um lençol e um travesseiro. Travesseiro de palha. Aí meu pai me fazia beber uma garrafa de café, tomar banho gelado com ele. Depois me jogava embaixo da cama e dizia: agora eu vou transar. Ia transar com a minha mãe e eu ficava ouvindo as pancadas. Pá! E minha mãe: você já ouviu a sua mãe apanhar?
É horrível, gente. E aquilo entrava no fundo do meu coração. Eu pensava, eu vou encarar esse velho, eu vou lá encarar ele. Aí eu batia na porta. Meu pai abria e me dava um golpe de capoeira. Pá! Eu caía no chão, ele me arrastava pelo pé e dizia, se tu for lá de novo, eu mato ela. Esse era meu pai. Sumia 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então eu passava muita fome. Eu ia na casa das pessoas com meus irmãos, pedia pão duro para comer com leite. Eu catava comida do lixão para a gente não morrer de fome. A gente ia na feira, o que os feirantes guardavam para dar para os porcos, a gente comia a lavagem dos porcos. Você já comeu lavagem? A minha mãe tirava o legume, né? Jogava na água e cozinhava aquele legume. E ficava igual a sopa de lavagem. E a gente ia dormir só com aquela sopa. Você já passou fome alguma vez? Você tem uma casa, tem? Você tem uma família? Você tem um pai que faz compra para você? Você tem almoço, tem janta? Seus filhos tomam café da manhã? Você tem louvado a Deus por você não passar fome? Fecha teus olhos e louva o Senhor por você ter uma família. E louva o Senhor por você ter uma casa. E louva o Senhor porque seu marido está contigo, sua esposa está contigo. Você tem uma família. Obrigado, Senhor, por essa família. Pode abrir os olhos, deixa eu terminar aqui. Fiquei tuberculoso de tanto apanhar. Meu pai trazia 10 bêbados para dentro do apartamento e eu ficava servindo cachaça para aqueles homens. Minha mãe presa no quarto até 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, meu pai ia transar com a minha mãe. Aqueles homens me agarravam e tiravam a minha roupa. Eu era abusado sexualmente por 10 homens. E você não sabe como dói. E quando começava a sangrar pelo ânus, eles me jogavam no chão. Aí meu pai saía do quarto todo feliz, porque tinha transado, abraçava os estrupadores, dizia, meus amigos. Aí me via chorando, dava tapa na minha boca, pá! E dizia, parem de chorar, porque o homem não pode chorar. E esfregava a minha cara no sangue. É por isso, desculpa, tá, gente, que hoje eu choro à toa. Até hoje eu faço um trabalho de cura na Canção Nova, pelas marcas que ficaram em mim. E eu te peço, Senhor, que tu cure agora todos os irmãos que estão aqui, que foram abusados. Todos que viram um abuso. Aqueles que faltaram um pai para proteger, uma mãe para cuidar. E sobre cada filho. Deixa eu te contar rápido para a gente terminar, senão o padre me pega. O tempo está indo. Minha mãe me obrigou a estudar. E um amigo na escola, olha para mim, gente, me ofereceu um baseado de maconha e disse, fume essa maconha que vai acabar a sua tristeza. 16 anos eu fumei o primeiro baseado, fiquei doidão. Eu ia para casa cheio de maconha, meu pai me batia, eu não sentia nada. A maconha acabou com a minha tristeza. A droga, o pecado, ele é bom, no começo vai te ajudar. Sabe, a bebida vai te ajudar, a boate. Só que depois que acaba o efeito, você fica 10 vezes mais triste. Quando acabou o efeito da maconha, eu fiquei 10 vezes mais triste. Voltei no traficante que me deu maconha, ele falou, não, agora você tem que comprar. Eu não tinha dinheiro nem para comer. Então ele falou, vende para mim. Comecei a vender cocaína, heroína, maconha e LSD para aquele Ricardo Quebra, o bandido, na escola Raul Pedreira, na Cidade Alta. A diretora chamou a polícia, eu fugi da escola. É projeto do demônio te tirar da escola, destruir teus sonhos, te tirar da tua casa. Aí eu comecei a roubar para comprar droga. Assaltar casa, assaltar ônibus, assaltar famílias. Sabe, sair de bicicleta e moto para roubar as pessoas, um celular. Olha para mim, gente. Olha só para mim, gente. Assaltava ônibus. Eu entrava no ônibus com uma touca na cabeça. E eu e mais 2 bandidos, eu enfiava a unha nas mulheres e arrancava o cordão dela com a pele na minha unha. Arrancava o brinco com um pedaço da orelha. Arrancava o óculos das mulheres, arranhava a cara. Cortava o cabelo com canivete. Fui comprar maconha na Cidade Alta, conheci o chefe do tráfico, nego. Ele olhou para mim e disse, caveirinha. Ele me adotou no tráfico, comecei como olheiro, vapor, embalador, chefe de adoração, virei bandido. Fui entronizado num centro de Umbanda, Exu Caveira e Maria Padilha me consagraram aos demônios. Bebi sangue de bode, comi galinha preta, hoje eu não consigo comer galinha. Fui batizado num centro de Umbanda como Caveirinha. Ganhei uma pistola, Comando Vermelho mandou afundamos o Comando Vermelho, eu, meu quilo, João Gordo, Bagabal, Pigmeu, professor. E aí o Comando Vermelho mandou eu matar meu pai.
Gente, como é que pode? O Comando Vermelho não sabia do meu pai, não sabia que eu sofria. Como é que o Comando Vermelho mandou matar meu pai? É porque o demônio quer destruir a tua família, sabe? É o demônio que vai mandar você humilhar teu pai. É o demônio que vai mandar você sair de casa. É o demônio que vai dizer para você se separar da sua esposa, do seu esposo. Porque o demônio, o projeto dele é destruir famílias. Eu fui em casa matar meu pai, só que a bala não saiu. Meu pai quebrou tudo no apartamento e fugiu. Foi embora, largou minha mãe. Virou mendigo, foi viver como mendigo na rua. Minha mãe vendeu nosso apartamento e foi morar na favela de Vinéia. E aí o Comando Vermelho me pôs para chefiar 3 favelas. Paradas de Luca, Vigaragera de Vinéia. Comecei a ganhar dinheiro, mulheres. Eu já tinha 5 mulheres. Carro, moto, poder sobre a vida e sobre a morte. O jovem roubava tudo de casa para trocar por droga. Meninas lindas se entregavam sexualmente em troca de droga. Quando a gente mandou torturar, matar. Desculpa eu dizer isso. Não era eu, os segurança matavam. Não era eu só mandava. Torturar. E eu tinha dinheiro, mulheres, sexo e igreja. Nem pensar. Posso terminar, padre? Vou terminar aqui, o padre deu um tempinho para terminar. E olha o que aconteceu. Para a gente terminar. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia o quê? Impossível. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo. Canta, meu povo. Minha saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser o que era amado. Mas quem? Mas Jesus. Eu sou um milagre. Obrigado. Mais de 100 policiais cercaram a favela, era o BOPE. Eu não consegui ver a pipa vermelha. A polícia prendeu os fogueteiros, mas eu pensei, eu sou o Caveirinha. Meus segurança vão trocar tiro com a polícia e eu vou fugir pela rota de fuga. Os meus 5 seguranças fugiram. Você acha que você tem amigo no pecado? Não. Você tem amiga aqui no altar, aqui você tem amigo. Olha para o lado aí, você tem um amigo aí, um amigo. E o maior amigo se chama Jesus de Nazaré. E você tem um amigo. Fugiram. Aí eu falei, caramba, cadê meu segurança? Eu estava com droga, eu estava com dinheiro, eu estava com arma. E eles fugiram. Aí eu corri para a rota de fuga. Nego, Bagabal, Escadinha fugiram e trancaram a rota de fuga. Eu não consegui fugir. Era para mim ficar, para morrer na mão da polícia. Entende, meu irmão, o que acontece com você, conosco? O demônio prepara tudo para te destruir. Eu corri para a casa das minhas 5 mulheres. Eu tinha 5 mulheres. Elas trancaram a porta para que a polícia não invadisse a casa delas. E aí eu fiquei sozinho. E eu pensei, e agora? Cadê as mulheres? Então eu desci o morro correndo e a polícia tirando Cidade Alta, de Viné. Eu vi um esgoto. Era 10 metros de profundidade. 3 era merda. 7 era vão. Eu olhei aquela merda preta, eu pensei, pô, essa merda é dura, eu vou pular. E pulei. Era mole. Eu afundei na merda. E fui parar no fundo do poço. Aí eu te pergunto, cadê as mulheres? Cadê o dinheiro? Cadê o poder? Cadê o Comando Vermelho? Cadê as amizades? Cadê a droga? Só um homem foi lá. Olha quem foi lá. Ele olhou no poço e falou assim, Cosme. Na verdade foi uma visão que eu tive, tá? Eu lá, porque eu afundei, comecei a comer aquilo tudo, consegui botar a cabeça para fora, daqui para baixo merda, vomitei aquele pecado para fora. Eu vi aquele homem com uma coroa na cabeça, estendendo a mão, estava pingando sangue. Ele falou, Cosme, me chamou pelo nome. O padre perguntou o nome de vocês. Eu era o Caveirinha, mas ele me chamou de Cosme. O Senhor te chama
nesse cerco de Jericó pelo nome. Segura na minha mão e começou a puxar. E quando ele puxava, ele dizia isso para mim: ninguém te ama como eu. Vai lá. Ninguém te ama. Você é amado. Você é querido. Você não nasceu para a droga nem para o pecado. Teu filho não nasceu para a droga. Olhe para a cruz. Essa é a minha grande prova, a maior prova de amor que o mundo já viu. Aí é o seguinte, para poder você saber como foi a conversão, você vai ter que ir no show amanhã. Faz assim, precisa ir, ok? Estamos combinados? Então amanhã, a partir das 8 horas, nós vamos fazer uma grande festa de celebração. Pelo final do cerco de Jericó, depois da missa, eu vou contar para você como foi a minha conversão. Mas para isso, você precisa ir no show amanhã. Coloca a mão no seu coração. Fecha teus olhos. E eu te peço, Senhor, agora por todas as mães que estão chorando pelo seu filho que está na droga. Eu te peço, Senhor, por todos os pais agora que estão sofrendo porque seus filhos não estão aqui, estão no mundo. Eu te peço, Senhor, por cada jovem agora que poderia estar aqui nesse cerco de Jericó, mas estão perdidos no pecado. E eu te peço, Senhor, que cada lágrima derramada aqui por um filho vá direto ao céu, ao coração deste jovem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero você amanhã, 8 horas da noite, show do Cosme, os grandes sucessos. Havia um homenzinho torto. Espero você lá. Já chegou, Espírito Santo. Sucesso de Cosme para a gente cantar amanhã. Deus abençoe. Obrigado. Estavam preparados para isso tudo essa noite? E como impacta aquilo que o diabo é capaz de fazer? A gente acredita saber, mas quando a gente se depara com um testemunho desse, a gente fica até chocado. Choca, a gente não está preparado. O Cosme não veio aqui para contar algo que ele ficou sabendo, ele veio aqui testemunhar da própria vida para nós. De onde Deus está tirando as nossas famílias nesse cerco de Jericó? Só sei de um lugar. Deus está nos colocando a todos no céu. Repete isso. Deus está nos colocando no céu. Agora eu preciso fazer a minha parte. Amém? Amados irmãos e irmãs, chegou o momento do nosso gesto concreto, o momento do ofertório. Vocês receberam um envelope ontem, e hoje eu acredito que depois de um testemunho desse, eu não preciso nem me delongar em dizer da importância da igreja para a sociedade, na vida dos jovens, das famílias. É hora de cada um de nós darmos um pouco para que a obra de evangelização possa seguir. Eu gostaria de convidar a todos, porque todos podem. José e Maria ofereceram um par de rolinhas, era o que eles tinham. Que nós nos apresentemos nessa noite com aquilo que